Oi, gente! Então hoje eu tô aqui para trazer para vocês um pouquinho de como foi essa história, de como a metodologia Casa do Pilates firmou a necessidade desse planejamento inteligente, criativo, como isso foi se solidificando com o passar dos anos, né? Então eu vou trazer um pouquinho o meu início lá, de quando eu me formei no método Pilates, né? Porque eu acredito assim que a minha história vai ser parecida com todas que já estão aí no mercado de trabalho ou com essas pessoas que estão pensando em entrar no mercado de trabalho do método Pilates. Por quê? Porque quando a gente faz o curso, por mais que existe uma prática, né, dentro do curso, você sai com uma bagagem muito teórica, e a hora que você vai colocar isso na prática, é que realmente a gente percebe as nossas dificuldades, né? Então, saindo do curso de formação, logo eu percebi que eu precisava planejar, né? Isso já vem da minha formação como educadora física, sempre a importância do planejamento, exatamente para conseguir levar o aluno em direção ao seu objetivo, seja ele qual for. Então, colocando isso, trazendo isso para dentro do mundo do Pilates, eu logo comecei a perceber de que eu precisava ter algo mais sólido, mais profundo, né, que também me trouxesse mais conhecimento, porque a importância do planejamento não é só para o aluno, mas também para o professor, porque o professor ele tem mais segurança na hora de ministrar aquela aula se ele planejou anteriormente. E também porque a gente aprende muito planejando. E foi isso que eu fui construindo no decorrer desses anos. Então, saindo do curso, eu já comecei a perceber a importância do planejamento. O que eu fiz? Eu criei um cadastro, né? Então, todos os exercícios que eu aprendi no meu curso de formação, eu cadastrei. Eu descrevi, tá? Eu descrevi, cadastrei e fiz um cadastro que eu chamava de cadastro mãe, né? Então ele ficava lá, toda vez que um aluno novo entrava, eu utilizava aquele cadastro. E nesse cadastro eu ia colocando os exercícios que eu utilizei com aquele aluno naquele dia, qual mola ele usou, em qual gancho, porque assim, quando você sai do curso de formação, você aprende as molas, que cada uma tem a sua intensidade diferente, que você precisa colocar num gancho determinado, só que a visão e o trabalho de biomecânica durante o curso de formação ainda é muito falho, né? São vetores de força, vários conceitos da biomecânica que a gente precisa estar entendendo. Então, isso na prática, eu comecei a anotar tudo, qual gancho, qual mola, que dia foi que ele usou, e aí eu comecei a perceber o quê? Que exercícios muito repetitivos traziam para o aluno uma certa monotonia. Então, eu já pensei, eu vou começar a diversificar o meu planejamento, mantendo o mesmo objetivo, porque todos os meus alunos tinham a sua ficha, o seu cadastro com o objetivo, e eu ia colocando os exercícios que direcionava para aquele objetivo. Então, nesse entendimento de ir variando, para que eu pudesse estar estimulando o aluno sempre de forma diferente, realizar novas conexões cerebrais, eu estaria automaticamente também trabalhando a motivação, o entusiasmo do aluno. E isso tudo me traria o quê? Alunos mais fiéis, alunos mais motivados, mais satisfeitos. Então, eu fui trabalhando isso. Só que no decorrer de todo esse controle de planejamento, de exercícios que os alunos iam fazendo, o que eu comecei a perceber novamente? Eu comecei a perceber e a estudar a verdadeira essência do método Pilates, o verdadeiro conceito que Joseph Pilates, que a contrologia de Joseph Pilates trazia para nós. E não era, no meu entendimento, aquela visão limitada daquele X de exercícios realizados daquela forma. Então eu fui trazendo outros exercícios e agregando aqueles que Joseph Pilates tinha deixado como um legado. Os exercícios foram um legado, mas o legado mais importante de Joseph Pilates era o conceito e a ideia de que ele
pregava um grande sim à liberdade de movimento, à criatividade. No entanto, o que ele dizia naquela época, que os exercícios de academia, né, de musculação, naquela época já existia isso, ele chamava de exercícios artificiais. Por quê? Porque eram repetitivos. Então, no decorrer de todos esses estudos, eu fui entendendo qual era a ideia que Joseph queria deixar. Ele queria deixar um conceito de liberdade, de você explorar as diversas possibilidades do seu corpo. Então, diante dessa nova vertente que foi se criando dentro dos meus estudos, eu fui trazendo novos exercícios e agregando variações. Então, eu fui colocando elementos do treinamento funcional, depois apareceram exercícios mais acrobáticos e tudo isso eu jogava dentro daquele planejamento mãe. O planejamento mãe que depois era registrado um por um para cada aluno. E lá eu tinha o controle de que dia ele fez aquele exercício, se ele teve dificuldade, de qual mola ele usou. Então eu fui criando esse planejamento e ele foi ficando cada vez mais motivador, mais criativo, e no decorrer de todos esses anos, isso foi se solidificando cada vez mais no entendimento de que realmente a metodologia Casa do Pilates precisava se firmar diante de um planejamento inteligente, criativo, com variedades, mas que também cuidasse não só da parte física do aluno, mas também de toda a parte emocional, de você receber bem um aluno, de cuidar da postura profissional durante as aulas, é o aluno entrar no estúdio e se sentir aconchegado, é você levar sim o aluno de encontro aos seus objetivos, muitas vezes físicos, de fortalecimento, de mobilidade, de melhora de alongamento, mas também entender que aquele aluno não é só um boleto, uma ficha, ele é um ser que precisa de muitos cuidados e direcionamento. E assim, desta forma, que a metodologia Casa do Pilates trouxe essa nova vertente, que é o sistema MCP, um sistema de cuidado com o aluno e que gera, sim, grande lucratividade e muita fidelização.